Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler dos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6. Está todo mundo um pouquinho mais para trás, né? O ar-condicionado está mais geladinho aí atrás, né? Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Amém? Então eu queria que você que abriu a sua palavra, você lesse comigo nessa noite. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. E o que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e que não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E o 6 diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Vamos ler na NVI também? Pode por favor colocar a NVI para a gente. 7:1. Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão, do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amém? Queria que você fechasse seus olhos um minuto para nós orarmos. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Senhor, a Tua palavra, Senhor, venha sobre nós nessa noite. Jesus, nós cremos, somos a Tua igreja. A Tua igreja que é lavada, Pai, pela água da Tua palavra. Faz, Senhor, a Tua obra nessa noite, Pai. Nós precisamos mais da Tua presença viva. Traz vida à Tua palavra em nossos corações e mente. Que nada, Senhor, venha nos distrair, mas nós possamos nessa noite, Pai, ouvir a Tua palavra e aprender de Ti, Senhor, porque é isso que nós queremos nessa noite, nesse lugar. Foi para isso que nós viemos aqui nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele fala dessa palavra em determinado momento, quando ele estava falando sobre o sermão da montanha, né? Se a gente lê aqui do 4 em diante até os 7, 8, Jesus ele traz muito ensinamento. Ele estava ensinando os seus discípulos. Então Jesus ele fala aqui, ele traz algo como uma lei. Ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Isso me faz pensar e nos faz pensar. Não devemos ter um espírito crítico, que nos colocamos como juiz dos nossos irmãos. A palavra de Deus fala em Romanos 14:4: quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai,
mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Romanos, ele fala dessa palavra porque aqui Deus está dizendo que nós pertencemos a Ele. E o apóstolo, pelo Espírito, ele começa dizendo: quem és tu que julgas o servo alheio? O servo de Deus, o servo do Senhor. Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, ou seja, para Deus ele está de pé ou cai. Tiago 4,12 diz assim: há só um legislador que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és que julga outro, a outrem, né? Aqui nos dois textos nós vemos algo interessante. Romanos 4,4 começa com quem és tu? E Tiago diz que há um só legislador, um só que legisla, um só que julga. E ainda ele pergunta: quem és tu? Ou seja, quando nós nos colocamos como juiz, quando nós criticamos, nós prejudicamos até o nosso caráter, porque nós deixamos de entender quem nós somos. Muitas vezes quando nós julgamos alguém, nós saímos do lugar da onde nós estávamos e nos colocamos acima daquela pessoa. E isso é muito perigoso, porque nos tira senso de caridade, de compaixão, nos tira compreensão do amor de Deus para com aquela pessoa que Jesus morreu por ela. Como é importante nós entendermos isso, e isso acaba afetando a nossa identidade. Aleluia. Porque a gente não é melhor nem superior. Aleluia. 7:2, porque com o juízo que julgardes serei julgado. Jesus queria que nós tratássemos os outros como gostaríamos de ser tratados. Isso é algo que Jesus nos ensinou, tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. E Jesus diz que como nós julgarmos, seremos julgados. Nós não sabemos o que há no coração do nosso irmão, somente Deus. E através do seu Espírito, Deus sonda o nosso coração, e é Ele quem traz consciência ao erro, como nós lemos aqui, porque Deus é poderoso para o firmar, Deus é poderoso para fazer na vida dele. Aleluia. 1 Coríntios 4:5 diz: portanto não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Aleluia. É interessante esses textos que eu citei, como essa introdução, nesse ensinamento de Jesus. E eu não quero que você me interprete mal. Nós precisamos ter senso crítico, amém? Nós precisamos aprender a julgar. Tanto que Jesus, ele fala ali, aqui ainda no Evangelho de Mateus 7:15-23, Jesus ele fala sobre falsos profetas, sobre falsos mestres. Vamos lá, está aí, você ainda está no capítulo 7 de Mateus, não está? Então vamos ler comigo ali, do 15 até o 23, vamos ler na NVI, podem ler comigo aqui, todos. Tenham com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres?
E então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Forte a palavra do Senhor, né? E aqui Jesus nos ensina que nós precisamos sim julgar, e Ele nos ensina um caminho. Ele fala: pelos frutos vós os conhecereis. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é no final, quando Jesus fala sobre o grande dia, o dia que nós teremos que dar conta daquilo que nós fizemos. E aí a gente vê alguém que vai chegar diante dele e vai dizer: Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz milagres. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: afasta de mim, porque eu não te conheço, porque não fizestes a vontade do meu Pai. Isso é sempre esse texto me veio à mente, sobre o que é verdadeiramente ser igreja, o que é verdadeiramente ser cristão, o que é verdadeiramente andar na vontade de Deus Pai. E andar na vontade de Deus Pai tem a ver com frutificar. Você viu que a árvore boa produz frutos bons? E a árvore má produz, e não tem como, se você é uma árvore boa, você vai produzir bons frutos. Amém? Aleluia. Porque isso é o que Deus tem feito nas nossas vidas. Só que aqui a gente vai mais adiante, e agora nós vamos ler o 3, Mateus 7:3. E por que reparas no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? É aqui que a gente entende o que Jesus Cristo queria trazer com essa exortação dessa palavra dentro de nós. Ele fala da trave. A trave sempre é maior que o cisco do olho. Ou seja, eu sempre preciso olhar para mim mesmo. Primeiro eu preciso olhar para mim. Primeiro eu preciso olhar para dentro de mim. Ou seja, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós todos os dias. Precisamos sondar o nosso coração e as nossas atitudes, se elas estão agradando a Deus, se elas são a vontade de Deus Pai em Jesus. Porque eu vivo um relacionamento com Ele, é simples. Religião é relacionamento com Cristo. Religião não é uso e costumes. Religião não é uma tradição que se herda do pai para o filho, e do filho para outro filho, para o neto. Não, isso não é religião. A verdadeira religião é o meu relacionamento com Deus Pai em Cristo Jesus. É o teu relacionamento com Deus Pai em Cristo Jesus. Às vezes nas coisas simples. Então nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, dentro das nossas atitudes, se o que nós estamos fazendo agrada a Jesus, se o que nós estamos fazendo agrada a Deus, se é a vontade de Deus o que estamos fazendo, como estamos reagindo. E o 4 diz: e como dirás a teu irmão? Vamos lá, 7:4. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aqui a gente vê que Jesus está dizendo que você pode dizer ao teu irmão para tirar o cisco do olho dele, mas primeiro você tem que saber que você tem uma viga no seu. O seu é muito, você tem um problema muito maior do que o problema do outro. Você só vê o cisco, mas você tem uma trave. Aleluia. Deus quer fazer de nossas vidas, Ele quer fazer em nós lidarmos com quem somos, com quem nós precisamos ser transformados, como precisamos ser transformados. Deus quer lidar com isso dentro de cada um de nós. Deus quer trazer luz em Jesus. Deus quer trazer que o Espírito da verdade que habita em nós. Vamos ler João 14:17 juntos, na NVI. Jesus, Ele estava com seus apóstolos, e aí, um pouco antes dele ser crucificado, depois de ele ter lavado os pés dos seus discípulos, depois ele saiu para caminhar, e Jesus, ele já falando do que aconteceria com ele, mais abertamente, ele diz que ele rogaria ao Pai, e ele entregaria o Espírito Santo. E aí no 14:17, Jesus diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vós, porém,
o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus, naquele momento, Ele era o Espírito Santo ali, mas Ele foi ao céu, e porque Ele foi ao céu, o Pai enviou o Espírito Santo da verdade. O Pai enviou o Espírito Santo da verdade, que hoje habita em nós. O Espírito Santo não poderia habitar em nós se Jesus não tivesse ido, se Jesus não fosse obediente à vontade do Pai, se Jesus não obedecesse à vontade do Pai plena. Ontem eu ouvi um louvor, essa semana eu estava ouvindo um louvor, que dizia assim: Jesus, obrigado, porque tu obedecestes ao Pai, e é por isso que eu sou salvo, é por isso que eu sou perdoado, é por isso que eu posso ser transformado pelo poder do Evangelho. Evangelho de Deus é poder que transforma. O Evangelho de Deus não é os milagres que eu e você possamos ver. O Evangelho de Deus é a transformação que acontece dentro da minha vida, dentro do meu coração. Quando Jesus vem e Ele expõe a luz dEle, trazendo luz às trevas que havia dentro de mim, que eram os pecados, a qual eu preciso lutar. Ou seja, essa palavra hoje ela tem a ver com julgar o pecado. Julgar o pecado. E a gente vê um tempo onde as pessoas não estão mais julgando o pecado, elas estão julgando as pessoas. Nós vemos um tempo onde as pessoas estão preocupadas, cada um consigo mesmo, aonde o povo tem sido egoísta, e eu falo isso às vezes como igreja, e isso que me dá temor. A gente vê tanta gente falando mal de igreja, a noiva de Cristo, a noiva de Cristo. Mas eu creio que existe uma noiva que está sendo lavada pela água da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que 2 gumes. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Nós não podemos seguir o nosso coração porque ele é enganoso. Nós precisamos seguir a palavra dele, a palavra de Cristo. Cristo é a palavra viva, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Jesus Salvador, Ele que morreu na cruz. Eu preciso crer no seu sacrifício, eu preciso crer que Ele pagou o preço pelo pecado. O salário do pecado é a morte, eu não morro mais, em Cristo Jesus eu tenho vida. Eu vou morrer no meu corpo, um dia eu vou morrer. Vamos fazer um velório, vamos falar como o pastor era gente boa, ninguém vai falar mal nessa hora, né? Como ele era boa gente, homem de Deus. É assim, passa rápido. Hoje essa semana eu tenho pensado, às vezes eu paro para pensar, eu falei, já tenho 50 anos, que coisa louca, como passou rápido, Hoje eu estava aqui, tinha uma jovem que ia no Holy House. Holy House acontecia quase uns 10 anos atrás, mais ou menos. Não quero me parecer tão velho, tomara que ela diga, não pastor, é só 3 anos. Faz tempo. Passou assim, aleluia. E o que eu tenho feito, como eu tenho lidado com o pecado da minha vida, eu não preciso lidar com o pecado do outro. Eu preciso lidar com as minhas dificuldades, com os meus pecados. E sabe, eu vejo que tantos pecados ficaram no passado na minha vida. Falando de mim, eu vejo que foi ficando, e nem por isso eu sou melhor hoje. Eu preciso ainda dele, para me justificar, para que eu seja melhor, para que eu busque o mais, para que eu conheça mais da sua palavra, para que eu ore mais, para que eu jejue mais, para que eu ame mais, porque Jesus quer que eu ame, Jesus quer que eu seja a extensão dos seus braços, que eu abrace quem precisa ser abraçado, e é isso que Ele quer que eu e você sejamos. Ele quer que nós sejamos testemunhas. O Espírito Santo é derramado em nossas vidas para sermos testemunhas dEle. E como somos testemunhas dEle? Fazendo a vontade dEle, pregando o seu Evangelho. Atos 1:8, ele diz, olha, e eu derramarei do meu Espírito sobre todo, vocês serão minhas testemunhas, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhas.
Nós temos sido testemunhas de Jesus, tem fluído salvação das nossas vidas, a gente tem falado do amor dEle, as pessoas veem luz nas nossas vidas e reconhecem Cristo em nós. Aleluia. Mas eu não consigo. Sabe, eu lembro que há muitos anos atrás, lutando contra o meu pecado que eu tinha de estimação, que veio junto, eu lembro que eu chorei, falei: Senhor, me ajuda, eu não quero pecar, Senhor. E eu lembro que eu, conhecendo a palavra, eu li João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí eu lembro que eu peguei essa palavra e falei: está aqui, Jesus, Tu és o Filho de Deus, Tu me liberta, e me liberta para que eu possa ser livre de verdade, não para que eu possa vestir algo que eu não sou, mas eu vou ser verdadeiramente liberto, porque Tu tem poder para me libertar. E eu vi Jesus me libertar, e o tempo foi passando, e eu olhava para trás e falava: Jesus, que legal, como é lindo o Teu agir, Tu me libertou. E havia outras coisas que vinham, e eu reconhecia, e a palavra de Deus me confrontava, e eu ia sendo transformado. Assim essa é a vontade de Deus. Isso é a esperança da glória, que fala em Colossenses 4,8, a esperança da glória é Cristo em vós, Cristo em ti, Cristo em nós, como igreja. Você é igreja, nós somos igreja, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja do Senhor na terra. Somos embaixadores de um reino eterno, de um reino que não vai passar. Por mais que eu só tenha 50, eu vou viver a eternidade, você vai viver a eternidade. Você entende isso? Aleluia. Hoje há muitos que ainda se colocam debaixo do jugo da escravidão, por não crer. Eles acabam julgando o seu próprio pecado, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos sair do jugo da escravidão e dizer: Jesus, eu entendo que sou pecador, me justifica, Senhor, a mim, limpa meu coração, tira isso que não agrada de Ti. E aí você começa a ler palavras, você começa a orar, e isso vai ficando para trás. Amém? Quando cremos que em Jesus somos justificados do pecado, para não permanecer no pecado, e sim sermos libertos, e levar a experiência a outros. Só assim eu vou poder tirar o cisco do olho do meu irmão. Isso é a obra de Deus, essa é a obra que Jesus tem para nós. Ela começa em nós e ela flui para outras pessoas. Ela se trata de uma obra que toca a outros. Como igreja, somos um corpo a qual o sangue de Cristo flui em nós, cura outros. Aleluia. Deus quer que nós tenhamos esse testemunho do Espírito, para que a gente cuide de outros. Vamos ler os 5. Mateus 7, 5. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Aleluia. A palavra hipócrita no dicionário Oxford diz que é aquele que demonstra uma coisa, quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros, ou por meio de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. É uma pessoa fingida, falsa, simulada. Forte isso, né? Jesus falou isso. Julgar sem tratar o nosso pecado é hipocrisia, é andar nas trevas, é permanecer na mentira. O Evangelho de João 1, a primeira carta a João 1, 5 a 9 diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos,
Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é forte essa palavra, como é forte essa palavra. Essa palavra diz que se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou como um mentiroso, Tu vê que essa realidade de sermos justificados, ou seja, hoje eu não sou mais um pecador, e nem você, mas ao mesmo tempo, isso quem diz é Deus, mas eu me considero um pecador, porque eu preciso melhorar todos os dias. Santidade é algo que vem de Cristo, nesse relacionamento de fazer a vontade. Então hoje eu faço a vontade, amanhã eu faço a vontade, depois amanhã eu faço a vontade, e eu permaneço na vontade, amém? É todos os dias, é um relacionamento, ele continua acontecendo. E andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Por quê? Porque eu preciso reconhecer minhas falhas. Hipocrisia é eu não reconhecer que eu sou pecador, é eu me achar melhor que os outros. Nem Cristo fez isso. Jesus, Ele era Deus, não usurpou ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e como homem Ele foi servo de Deus, servo dos homens. Ele morreu no meu e no seu lugar. Jesus morreu no meu e no seu lugar. A palavra de Deus não mudou, o Evangelho não mudou, Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Arrependimento foi a primeira mensagem que Jesus pregou depois de sair do deserto, cheio do Espírito Santo. Ele olhou e disse: arrependei-vos, porque há chegado o reino dos céus. Arrependei-vos para entrar no reino dos céus. João 4, Evangelho de Mateus 4, quando Jesus sai do deserto e Ele chega na Galileia, a Bíblia relata que foi a profecia de Isaías: Galileia dos gentios, o povo que habitava em trevas, eis que raiou a luz. Jesus chegou naquele lugar, Ele entrou naquele lugar, Ele entrou naquela região, e tudo aquilo que havia de trevas foi dissipada, e Jesus caminhava, Ele tocava as pessoas eram curadas. Ele chegava próximo das pessoas, as pessoas se arrependiam. Arrependimento é algo que eu e você vivemos enquanto nós andávamos nessa terra. Arrependimento é como se fosse a manutenção do nosso relacionamento. Arrependimento é a manutenção do meu relacionamento diário com Deus. E quem se arrepende, se quebranta. Se a gente não chora na presença de Deus, é porque a gente não foi para manutenção. A gente está precisando fazer manutenção preventiva. Lá no meu trabalho a gente mexe com os equipamentos que tem uns motorzinhos, engrenagem, tem lente que suja com poeira, e a gente precisa estar sempre limpando aquele bichinho, para ele fazer uma luz bonita. E aí se a gente não limpa, a poeira vai ficando na frente da lente, e aí quando ele se mexe assim, as cores já não ficam tão coloridas, ele começa a ficar fraquinho. Fala, mas esse equipamento, ele tem tal potência. Aí tu limpa um e deixa o outro sem limpar, tu vê a diferença absurda. Manutenção preventiva. Aleluia. Tu é um crente que tem feito manutenção preventiva? Tua luz está brilhando, as tuas lentes estão tudo sujas? Tem cor ainda na sua vida? Aleluia. Aleluia. Tu tem ouvido a voz de Deus? Às vezes a gente fala, eu não ouço Deus, mas tu não pega nem a Bíblia para ler. A palavra de Deus é viva. Toda vez que eu leio um texto, às vezes eu li ele já um monte de vezes, aí eu leio ele e ele fala comigo. Eu falo, Jesus, obrigado. A gente fica esperando Deus às vezes falar, Deus falou comigo. Às vezes Deus quer que você leia a Bíblia para Ele falar contigo. Não que Deus não possa falar audível, pode. Deus às vezes faz isso da forma dele, Ele trabalha do jeito que Ele quer.
Ele não depende da minha sabedoria, Ele não depende da tua sabedoria, que até a nossa sabedoria é burra perto da sabedoria dEle, né? Ele pega aquilo que não é e faz ser. Ele pega as coisas mais desprezíveis e manifesta para mostrar que Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Precisamos de Jesus Cristo, da sua luz brilhando em nossas vidas, da justiça de Deus. Jesus Cristo Salvador, dele é a verdade, dele é a luz dele precisa brilhar nas minhas vidas, na minha vida, na sua vida, dissipando todas as trevas do pecado. A gente precisa lutar contra o pecado. Essa semana minha esposa estava vendo um podcast, e aí tinha uma moça lá falando, mas olha, a mulher era pecadora, olha, e aí eu falo, como é que perde o senso do pecado, gente? A mulher está se prostituindo, e ela acha que está tudo bem. Eu falo, meu Deus, para onde a gente está indo? Ela dizia que vivia no tempo da graça, mas a graça não anula o pecado. A graça, ela me fortalece para lutar contra o pecado. A graça é para lutar contra o pecado. O favor imerecido é para lutar contra o pecado. A graça não é para ficar no pecado. Senão a palavra de Deus diria, faça tudo que tu quiser, do jeito que tu quiser. Mas não é. Tudo que eu faço, tudo que eu falo nesse púlpito, tudo que eu falo dentro da minha casa para minha esposa, tudo que minha esposa fala para mim, tudo que vocês falam para os seus filhos, tudo que você fala, um dia tu vai dar conta disso. Todo pecado que nós cometemos, sabendo que era pecado, vamos dar conta disso. De alguma forma Deus perdoou, a Bíblia diz que Ele perdoa e esquece. Ele esquece. A Bíblia diz que Ele nos limpa e a gente fica mais branco do que a neve, e Ele não joga os pecados nossos na nossa cara, né? Não joga, Ele esquece. Mas o pecado tem consequência. A Bíblia fala em Gálatas, aleluia, e eu vou ler Gálatas aqui agora, Gálatas 5, Gálatas 6, do 1 a 5. Gálatas 6, do 1 ao 5. Vamos ler junto. Gálatas 6, do 1 ao 5. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuidem-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e, então, poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Eu vou começar por isso, vou começar pelo 5, cada um carrega a sua própria carga. Cada um aqui, olhando para dentro de si mesmo, sabe os pecados que tem. Cada um aqui, olhando para dentro de si mesmo, sabe do que precisa se arrepender. Cada um aqui tem um fardo que só você vai carregar. Mas aí, quando você faz isso, você se torna espiritual. E aí você pode cuidar de outro, porque é isso que a palavra está dizendo aqui. Levai os fardos uns dos outros. E aí você conhece alguém, e você vai começar a acompanhar, vai cuidar dessa pessoa como igreja, porque hoje é o que a gente mais vê de dificuldade na igreja, é isso, é um cuidar do outro, é um cuidar do outro. A gente está cuidando só de si mesmo. Se a gente for ler 2 Timóteo, diz que nos últimos tempos haveriam pessoas que seriam assim, egoístas, que o apóstolo Paulo diz que elas, que o Deus delas é o seu ventre, elas só estão preocupadas com seus próprios prazeres, não estão mais se preocupando com o outro. É a palavra de Deus que fala isso, gente, e a gente tem visto isso nas igrejas, a gente tem visto isso no nosso meio. E igreja é isso,
é tomar essa culpa e dizer: eu vou orar por isso. Sabe, só Deus vai poder mudar isso, só Jesus pode mudar isso. Mas você tem orado, você tem se colocado no lugar da brecha, você tem se colocado no lugar de dizer: Senhor, eu não me conformo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, e não é com a igreja, e não é com o pastor, não é com o irmão, é comigo, é comigo. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei no Evangelho, estava num retiro, e um pastor pregando, ele contou a história de uma igreja onde estava difícil congregar lá, e aquele irmãozinho, ele buscava a Deus, e ele sabia que estava difícil, e ele falou: Senhor, eu não saio dessa igreja, eu vou permanecer ali, porque eu sei que o Senhor tem algo naquele lugar para aquelas pessoas, o Senhor tem algo naquelas vidas. E aí um dia ele falou: pastor, eu quero orar mais aqui, eu posso ficar orando aqui na igreja? Pode. Acabou o culto, o irmãozinho veio, se ajoelhou e ficou ajoelhado, prostrado diante do altar. E aí o pastor: olha, eu vou fechar a igreja. Ô pastor, eu não vou para casa, eu vou ficar aqui hoje orando. E aquele homem ficou lá orando, e o pastor foi para casa. E aí no outro dia de manhã o pastor foi orar, abriu a igreja, estava aquele irmão ainda orando lá. E ele falou: meu Deus, que vergonha, esse homem está orando aí ainda. E aí ele falou: eu não vou poder, eu vou ficar também. E aquele homem foi ficando. Daí daqui a pouco chegou uns irmãos para orar, e eles foram vendo isso, e a igreja foi se movendo, e as pessoas foram se constrangendo, e a igreja teve um avivamento, houve um estrondo naquele lugar, a glória de Deus encheu aquele lugar, as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, as pessoas se alegraram na salvação. Que igreja nós temos sido? A igreja que há problema do outro, ou ele puxa isso para si, a gente não paga mais preço de oração, a gente só tem um monte de crítica para fazer. Gente, se você abrir as redes sociais, está cheio de gente criticando a igreja, está cheio de gente criticando o pastor, a gente encontra todo tipo de crítica necessária, todo tipo de igreja virou consumismo, crente virou consumista, crente não virou mais cristão verdadeiro, legítimo. Nós precisamos nos alinhar, nós precisamos nos arrepender como igreja, e eu começo comigo, eu preciso me arrepender como igreja todos os dias, todos os dias eu preciso mais, sabe, algo que tem queimado meu coração, não é como começa, mas é como termina. E eu sei que às vezes eu não tenho força, e mesmo que eu tenha que caminhar 2 passos por dia, mas eu não vou parar, mas eu sei que Deus vai levantar outros que vão caminhar 4, e daqui a pouco nós vamos estar de mão dadas, e eu também vou conseguir caminhar 4, aí vai vir outro que vai caminhar 6 passos por dia, e daí nós vamos dar as mãos, e quando nós vermos, nós estamos dando 8, 10, daqui a pouco nós estamos tudo correndo, e a igreja vai crescendo, e a igreja vai sendo lavada, vai sendo transformada, vai sendo curada, porque a igreja quem faz é Cristo, não é pastor que faz igreja, é nós que fazemos igreja, é você que é a igreja. Qual o seu compromisso com Cristo? Qual o seu compromisso com a igreja de Cristo? Você tem sido igreja de Cristo? Precisamos nos examinar, nos arrepender, precisamos nos alinhar. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, Ele está fazendo uma obra. Nós não podemos resistir ao Espírito, nós não podemos deixar o nosso amor por Deus esfriar, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Iniquidade é pecar deliberadamente, é pecar sabendo que é pecado.
Aleluia. Nós que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você tem fé? Como está a sua fé? Como tem sido a sua fé? As tuas palavras, elas estão condizendo com o que você crê? O que você fala da sua igreja condiz com o que você crê? O que você fala do seu marido, da sua esposa, condiz com o que você crê? Condiz com o que Cristo te ensinou, com o que Cristo te mostrou? Ou está totalmente fora? Se está fora, é hora de se alinhar, de se arrepender, e dizer: Jesus, eu quero. Tudo o que você tem, tudo o que você é, veio dele. Levai as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros, assim vos cumprireis a lei de Cristo. Sabe qual que é a lei de Cristo? A lei de Cristo é amar. Gálatas ainda 5,14 diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se amar é se arrepender. Sabe, não existe coisa melhor do que viver o arrependimento e o quebrantamento na presença de Deus. Não existe, porque você é limpo, todo pecado vai embora, você fica leve, você volta a andar de cabeça erguida. Aleluia, aleluia. Quando sabemos quem somos em Cristo, examinamos nossas fraquezas e nos tornamos espirituais. Podemos assim levar as cargas uns dos outros, e assim somos a igreja de Cristo na terra, cumprindo a lei de Cristo, ou seja, fazendo a vontade dEle. Se vós me amais, guardareis os meus mandamentos, meu Pai o amará, e nós nos manifestaremos a Ele, e nós viremos nele, faremos nele morada. Quem quer ser morada de Jesus Cristo e Deus Pai aqui? Você é já. Você já é. Mas faça a vontade dEle. Ame como Ele ama. Aprenda a andar com Ele. Levai as cargas uns dos outros é cumprir a lei de Cristo, é discernir o corpo, que é a igreja. Hoje nós vamos fazer esse ato que Jesus nos ensinou a fazermos, que é comer do pão, aleluia, e tomar do fruto da vide, até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós anunciamos a morte dEle até que Ele venha, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia, aleluia. Tudo que falamos sobre julgar se trata do corpo. Somos um corpo. Somos de Cristo Jesus, corpo dele, sua igreja. Ele pagou um alto preço, derramou seu sangue. Não foi com prata nem ouro, nem com coisas corruptíveis que Ele nos comprou, mas foi com precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Temos um papel, tratar os nossos irmãos que pecaram, e com a certeza também seremos tratados por Ele, nesses mesmos irmãos. Paulo aqui em Gálatas, ele vem falando sobre esse pecado que nós temos que tratar dentro de nós, e ele começa isso lá em Gálatas 4, e ele vem vindo. Gálatas 5 ele fala sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5 ele diz: olha, aos frutos da carne, ira, dissensão, heresias, esses frutos, inveja, todas essas coisas que eu e você precisamos lutar contra isso. Ira, você tem que lutar contra a ira, gente. Inveja, qualquer coisa que a gente sinta no coração que não agrada a Jesus, nós precisamos tratar, reconhecer. Não, eu não estou sentindo isso, que eu sou melhor do que muita gente. Não, reconhecer, se arrepender, tratar essas coisas. Isso é ser espiritual, quando você trata isso, porque a palavra de Deus já falou para a gente aqui, que nós somos pecadores, mas como nós lidamos com isso? Como você lida com o pecado? Você se conformou? A palavra de Gálatas 5:18 ali em diante, 16, 17, 18, e assim vai.
Como você tem lidado com isso? Você se conformou? Às vezes a gente não frutifica, sabe por quê? Porque a gente se acostuma com os pequenos pecados, palavrão e outras coisinhas mais, assim, pequenininhas. Não, isso aí, sabe, a palavra de Deus fala que as raposinhas, isso está lá em Cantares, as raposinhas, elas comiam a florzinha das videiras. Raposinha, só a raposinha. A raposinha comia a florzinha da videira. Sabe o que acontecia? Não nascia mais fruto. E aí a videira estava sem fruto. Por quê? Porque a raposinha vinha e deixava comer. Vamos bater o pé e correr as raposinhas. Tem que lidar com o nosso pecado. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos. E hoje é noite de alinhamento. Hoje é noite de alinhamento. Você crê nisso? Eu não sei o que você vai escrever naquele propósito ali para 2026, mas eu te desafio, escreve lá, deixa escondido na tua Bíblia para ninguém ver, né? Pode deixar até os teus pecados, pode escrever lá. Aleluia. Procrastinação, pecado. Aleluia. Então as coisas pequenininhas que a gente faz, eu tenho dificuldade de fazer esses planinhos aí, sabe? Eu tenho, é uma luta isso para mim. Preciso ser curado, e eu reconheço. Senhor, que luta essas coisas para mim de planinhos aí, Senhor. Mas eu creio, porque a palavra de Deus fala isso, que nós temos que fazer planos, apresentar ao Senhor. Jesus, ele dizia, se você vai construir uma casa e tu não faz os cálculos, e tu começa a construir, se tu não terminar, tu vai passar vergonha. Então Jesus estava nos ensinando a planejar. Amém? Amém? Hoje é dia de Santa Ceia, é dia de nós discernirmos o corpo de Cristo. Portanto eu vou ler aqui 1 Coríntios 11, 27 e 32, porquanto qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. No 28, 11, 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui nesse contexto, ali em Corinto, o povo se reunia para fazer a Santa Ceia. E daí todo mundo chegava lá com fome. Nem vou almoçar meio-dia. Todo mundo ia lá, comia tudo, e um monte de gente ficava sem comer. Tinha gente que comia demais, ninguém se preocupava com o outro. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta sobre discernir o corpo de Cristo. E ele diz que discernir o corpo de Cristo é reconhecer que o outro está precisando. Então eu não vou comer tudo porque o outro também precisa. Ou seja, eu cuido do outro. Isso é ser igreja. Jesus disse isso. Jesus disse para nós cuidarmos dos outros. Jesus disse sobre os pequeninos. Os pequeninos não eram as crianças, eram os novos convertidos. Quando Jesus fala que para eles não se escandalizar, era esse. Quantos que vêm na igreja, ficam só um pouquinho, não se firmam em Cristo e voltam, e perdem a salvação, porque a igreja não está fazendo o seu papel, porque nós não estamos se arrependendo, porque nós não estamos amando como Cristo amou. E aqui diz que aquele que come e bebe indignamente sem discernir o corpo, porque ele só discerne aquilo que ele é, ele não discerne o outro, ele dorme, está dormindo. E pior, se nós não se julgarmos, não examinarmos a nós mesmos, nós nos condenamos com o mundo, porque o mundo vai ser condenado, porque rejeitou a Jesus. Fique de pé nessa noite. O 6 diz: não deis as coisas santas, não deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que os pisem com os pés e voltando vos despedacem. Nós precisamos ter sabedoria. O que vocês ouviram hoje
algo de valor, é a palavra do Senhor. Mas isso cabe a você, é para você viver isso, é para você ser transformado por essa palavra. Talvez você saia daqui e vai explicar isso para alguém e essa pessoa não vai entender, porque ela não discerne aquilo que você tem discernido, porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Tem coisas que você não vai conseguir convencer o outro, tem coisas que você vai ter que amar o outro. Tem pessoas que vão pecar ao seu lado e vão se arrepender e você vai acolhê-las. E se ela não se arrepender, você vai usar de amor para dizer e mostrar para ela, com amor, que o caminho que ela está tomando é um caminho de morte. Isso é discernir o corpo. Isso é discernir o corpo. Nós vamos agora orar ao Senhor, nós vamos falar com o Senhor, nós vamos apresentar nossas vidas a Ele, nós vamos apresentar nosso coração a Ele. Aleluia, 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 louvado seja Deus. Precisamos ter sabedoria para julgar os de fora, julgar pelo Espírito da verdade, aguardando o agir de Deus através da mensagem do Evangelho de Cristo que eu e você carregamos, através da obra do Espírito Santo. Deus Santo, Ele faz todas essas coisas, e Deus quer fazer no tempo determinado, Ele quer trazer salvação a essa vida que precisa, e eu e você precisamos primeiramente fazer algo: odiar o pecado. Eu e você precisamos odiar o pecado. Sabe por quê? O pecado foi o motivo de Jesus morrer naquela cruz. O pecado foi porque Jesus morreu naquela cruz. Um dia, eu e você vamos ter que chegar diante dele. Gálatas diz isso, que todos nós um dia chegaremos diante do Senhor e daremos conta da nossa vida. É você e o Senhor. Esse fardo que você carrega, só você, é você e Ele. Por isso que Ele diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele fala de um fardo leve, do jugo suave, do relacionamento com Ele, amém? Deus há de julgar o mundo no grande dia, mas agora Ele veio para salvar. Agora Ele veio para salvar. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que através dele o mundo fosse salvo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Hoje é noite de você dizer: Jesus, muda a minha história, tira as trevas de mim, perdoa pelos meus pecados. Se você sabe os nomes dos teus pecados, fala o nome dos teus pecados, pede perdão para Ele. O louvor vai tocar, e enquanto o louvor toca, eu queria pedir para aqueles que foram escalados para pegar a Santa Ceia e já distribuir. Enquanto isso, você vai ficar falando com o Senhor. É você e Jesus nessa noite. Ei, Jesus está aqui. Eu queria que você conseguisse desligar tudo que está tentando roubar sua mente nesse momento, para lá para fora, e você conseguisse nesse momento olhar para dentro de si e olhar para Cristo e dizer: Jesus, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer mais, eu quero ser mais Teu, eu não quero mais ser só de mim mesmo, eu quero fazer a Tua vontade, amém? É seu tempo.